estamos de volta em mais um podcast que certamente edificará a sua vida. E se você já tem sido edificado, como eu tenho recebido tantos testemunhos de irmãs e irmãos gratos por tudo aquilo que têm ouvido, do compartilhar de vidas daqueles que têm vindo para esse momento de gravação de podcast. Se você tem sido edificado, então não guarde para você. Compartilhe com mais irmãos e irmãs que também podem ser encorajados em sua fé, que também podem ser desafiados, que também podem ser edificados. Amém? E não deixe de se inscrever no nosso canal, porque semanalmente temos postado outros vídeos além dos nossos podcasts. Também ativa o sininho das notificações e comenta, deixa aí sua sugestão de outras temáticas que poderíamos abordar. Mas sem mais demoras, vamos lá que o podcast de hoje é especial. Por quê? Porque ele representa a resposta a mais um desafio do Senhor. Quando começamos os nossos podcasts, começamos só para mulheres. Mas então começamos a receber mensagens de homens nos desafiando a ampliar os assuntos abordados e os convidados para que eles também pudessem ser edificados juntamente com as mulheres. E aí, hoje, nós temos o primeiro podcast com um homem e vocês vão conhecê-lo agora. Seja muito bem-vindo, Vitor! Olá, gente, prazer. Meu nome é Vitor. Porém, pode me chamar de Vitinho, que desde criança todo mundo me conhece por Vitinho e eu me sinto até melhor de ser chamado por Vitinho. Eu tenho 31 anos e sou casado com minha linda esposa Thaís, papai de Helena. E hoje é com muita alegria e honra que eu venho aqui. Me sinto honrado de ser o primeiro homem que está aqui estreando o podcast de forma masculina. Isso aí, muito bem. Uma alegria, viu, Vitinho? Seja muito bem-vindo. Sua história de vida é uma história realmente arrebatadora. A forma como Jesus fez com você e tem feito através de você. E eu acredito que muitos homens, mulheres, acho que muitas mães vão ser edificadas, né? De ver aí a história de um filho que teve a sua vida tão radicalmente transformada. Enfim, vamos começar. E eu quero começar perguntando um pouquinho sobre sua infância, como é que foi, tudo tranquilo, tudo normal, por que você chegou onde chegou, e eles vão saber onde é que você chegou, e por que precisou tanto de uma intervenção do Senhor. Para a gente entender como é que foi sua história de vida ali na primeira infância. Certo. A minha primeira infância, eu digo que foi muito tranquila. Meus pais sempre foram presentes, minha mãe sempre foi presente, meu pai também. Então, eu sou o filho único dos meus pais, né? E termina que a atenção era toda em mim. Então, foi muito tranquilo mesmo. Eu sou o xodó também da família, então era totalmente voltado para mim. Não tive nenhum problema assim mais sério com pai, com mãe. Enfim, foi uma infância normal, ok no sentido de boa. Tá. Muito boa. Nenhuma intercorrência a qual eu poderia dizer assim, isso afetou demais a minha vida nesse ponto, nesse quesito. Tá. E quando foi então que a sua vida, o que aconteceu para a sua vida virar de cabeça para baixo como virou? Você teve uma adolescência, foi na adolescência, na juventude, como é que foi isso? Na adolescência eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e de estar em grupos e de pertencer a grupos e estar ali no meio da galera. Tá. Então eu ia para a igreja, que meus pais são cristãos e eram cristãos na época, eu ia para a igreja com eles, passava o final de semana lá com culto de adolescente jovem, culto jovem, e sábado, domingo também, e era da galera da igreja, sempre estava por ali. Mas quando eu voltava na segunda para o colégio, eu era da galera do colégio, que não tinha nada a ver com a igreja. Ou seja, eram duas vidas meio que paralelas. Exato. Tá. E aí na minha adolescência, eu ia para os cultos, e apesar de me envolver com as atividades da igreja, hoje eu vejo que o meu coração não era totalmente entregue a Jesus. Então, eu estava indo para lá, muito mais por causa da galera, por causa
das atividades, porque eu tinha amigos lá. Já tinha uma turma, Já né? tinha uma Você turma. já desenrolava. É. Os pais, tinha uma forçadinha dos pais de vamos, tem que ir. No início, até teve. Porque eu criei um bloqueio no início ali, de não estar na igreja. Mas aí depois que eu fiz amizades, eu não tinha amizades na igreja. A partir do momento que eu fiz, então eu estava indo. Mas eu não tinha uma vida cristã. Então eu só participava pro culto e ia embora. Peraí, então deixa eu entender. Uma vida cristã. É possível você estar na igreja sem de fato viver uma vida cristã. É sobre isso que você está falando? É sobre isso. Ou seja, ir à igreja, você desenvolve as práticas religiosas que lhe são apresentadas, participa de tudo, mas você não tem um conhecimento de fato de quem é Jesus e como ele interage com você na sua vida. É sobre isso que você está... É sobre isso. Eu participava dos cultos no sentido de estar escutando. Porque a palavra vai falar, que vai gerar, está sendo semeado. Mas eu saía dos cultos, eu não tinha uma vida de leitura de Bíblia, não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de entrega, não tinha uma vida... durante a semana, por exemplo, no sábado, domingo eu estava no culto. E ali eu era o crente. Estava com a galera. Mas durante a semana, ali na minha adolescência principalmente, eu escutava muito o que os meus amigos do colégio, que não eram cristãos, faziam no final de semana. E eles falavam, fui pra festa de verão, fui não sei o quê, fiquei com não sei quantas meninas, fiquei isso, bebi, não sei o quê. E isso trazia muita curiosidade. E como eu era do grupo deles, eu sempre quis conhecer, viver isso. E eu, por um lado, eu creio que eu vivia totalmente diferente, duas vidas, que era de fato um final de semana uma vida de igreja e durante a semana uma vida de colégio. Então, além de não ler a palavra, orar, essas coisas, eu chamava muito palavrão, eu era muito envolvido com as coisas. Você tinha um vocabulário na igreja e um vocabulário fora. Exatamente. Então você tinha uma carinha, eu imagino, na igreja eu sou esse Vitor aqui no meio dos crentes. E lá no colégio não, eu tô conversando igual com a galera, eu tô achando massa o que eles falam e tô querendo começar a curtir o que eles curtem. Exatamente. E aí você foi curtir. Aí eu passei a minha adolescência sem curtir o que eu sempre quis curtir. Por quê? Porque meus pais eram cristãos e minha mãe sempre foi muito linha dura. Então ela não deixava eu sair, mãe não deixava eu sair de jeito nenhum. Às vezes eu chorava, me esperneava, mãe, por favor, deixa eu ir pra uma festa que vai ter não sei o quê. Ela, não, você não vai, não sei o quê. E foram pouquíssimas as vezes que eu fui, quando eu fui era escondido. Mas eu não tive essa vivência durante a minha adolescência, de curtir e experimentar tudo que eu quis. Entendi, mas o desejo estava lá. O desejo estava. E aí uma hora o desejo te levou a experimentar. Isso. Quando é que isso aconteceu? Quando foi que aconteceu? Eu creio que foi muito na virada da adolescência para a juventude. Porque foram vários fatores. Teve o fator de que eu estava ficando de maior de idade. Então, normalmente, meus pais deram uma maior liberdade. Sim. Então, além disso, eu ganhei um carro, o que ajudou bastante na liberdade. E juntou com mais duas coisas, que foi um abuso que foi criado em mim com a igreja, mesmo não sofrendo nada. Tem muita gente que sai da igreja falando, fui ferido. Eu não fui ferido, eu não fui machucado, não aconteceu nada, mas foi gerado em mim um abuso da igreja e até da galera da igreja, que eu era da galera. E tu suspeitas quem foi o gerador deste abuso, Isso, né? O próprio Satanás, que colocou pensamentos e induziu pensamentos para que eu olhasse de uma maneira diferente. E o último fator que eu creio que juntou tudo dentro do saco para realmente eu viver isso foi um momento que foi justamente dos meus 18, 19 anos, meus pais começaram a entrar no processo de divórcio, de separação. E juntamente com todos esses fatores, ainda me veio muito o pensamento de culpa, que eu era o culpado do divórcio dos meus pais. E o que é que aconteceu? Nesse tempo, eu fazia de tudo para não estar em casa. Entendo. Eu passava as 24 horas do dia e só voltava para dormir. E o resto do dia eu ficava fora de casa. E aí tu já estava em faculdade? Eu já estava na faculdade, estava ali no P1, no P2. Já estava... Acho que foi entre P2 e P3, na verdade. Foi entre 18 e 19. Então eu já estava na faculdade, cursando Direito,
por aí. E aí já tem a galera da faculdade já saindo e você, Isso. todo esse contexto, você se percebe fora. É, Então, fora da realidade da casa e fora da realidade da igreja. isso, totalmente. E aí, o que que acontece, É. então? E aí o que é que aconteceu? Quando eu comecei a viver esse período, eu aproveitei e, rapaz, eu vou sair. Eu não estou mais na igreja. Como meus pais estavam passando pelo processo deles também de divórcio, eles também estavam sofrendo. E eu acho que é natural até ser mais maleável. Minha idade, com tudo. Sim. E aí eu comecei a sair. Só que o engraçado, eu sempre tive curiosidade, mas era como no fundo do meu coração eu tinha medo por exemplo, eu nunca bebi. Então eu comecei a sair sem beber. E aí eu tava com a galera conversando e os meninos sempre ficavam, toma uma cervejinha, não sei o que, tomar um uísque, um vodka, eu não. E eu comecei só a sair mesmo, só a estar no meio. Até que eu fui saindo fui saindo duas, fui saindo três, e as pessoas falando, vamos tomar não sei o que. E a turma toda fazendo. Todos fazendo, e eu querendo estar nesse meio, estar envolvido. Querendo ser aceito, se Isso. tornar um com os outros. E até nesse meio, por exemplo, você não bebe, a galera é motivo de tiração de onda. Todo mundo tira onda, não sei o quê. E você fica meio escanteado, não fica? Fica. É um peixe fora d'água. E até escuta muita piada. A galera tira onda real. Tá. E até porque, como eu vim de um contexto de igreja, todo mundo falava, mesmo no meio das festas, o crente, não sei o quê, o pastor. Tá. E aí eu ficava mal quando eu escutava essas coisas, sabe? Caramba. Enfim. Aí isso me fez querer experimentar. Tá. De cara eu gostei? Não. Era péssimo gosto. Mas vamos lá, né? Vamos tentando. Fui tentando, até que eu peguei gosto. Tá. E eu comecei a viver uma vida de dependência de bebida. Meu Deus. Porém, assim, eu vim de um contexto de igreja. Então eu tinha alguns princípios que eu aprendi na minha infância e adolescência. E que esses princípios foram quebrados. Foram um por um. Foi como a Bíblia chamou, um abismo puxando o outro. Eu estava vindo isso aqui para falar. Um abismo chama outro abismo. Isso. E aí por exemplo, eu entrei nesse contexto de festa, meus pensamentos eram, para mim é muito claro, eu lembro disso muito, muito, muito forte. Não vou beber, não vou fazer sexo e não vou me drogar. Não vou fumar também. E aí eu comecei a beber. Aí da bebida, a galera que saía comigo, vamos dizer assim, era uma galera ainda light, de buenas, de boa geral. Tá. Eu comecei a beber muito. Então aquela galera ali já não estava me acompanhando. Meu Deus. Ou seja, você não os acompanhava. Agora eles é que já não te acompanham. Isso. Você Aí, mergulhou. Mergulhei. Aí eu fui para uma outra galera. Meu Que era mais pesada do que a primeira. E a galera já fumava, já bebia, já saía muito mais. E aí eu comecei a fumar também. Mais um princípio que era seu, que você foi quebrando. Foi ficando natural. Porque como no meu contexto de igreja não tinha muito isso. Então, pra mim era meio distante. Mas como eu fui convivendo, ficou natural. Então eu pensava, por que não? Uhum. E aí, estão fazendo. Todos fazem. Aí eu comecei a fumar. E foi indo. E eu me lembro que, por exemplo, na minha semana, a minha mente, ela era voltada à busca desses prazeres, de matar esses desejos que eu tinha. Então, dos 7 dias da semana, eu começava a beber, por exemplo, na quarta. E eu só parava no domingo. Meu Deus, Vitinho. E é meio insaciável, né? É. Quanto mais você tem, mais você quer. Essa busca por prazer, ela é insaciável. Insaciável. E eu me lembro que na época de verão, por exemplo, agora, novembro, já tá chegando verão, eu bebia de segunda a segunda. Meu Deus. Às vezes eu descia no prédio que a gente vai veranear, a família, e na segunda-feira tomava uma cerveja. Às vezes, ou sozinho, ou com alguém que chamava. Sempre vai ter gente. Sim. Então eu chamava e ficava de segunda a segunda. Mas ainda tinha alguns princípios comigo. Por exemplo, não vou me drogar. Não vou pro sexo. Até que essa galera foi ficando, mais uma vez, eu fui fumando e bebendo mais do que tudo, e aí eu fui para uma outra galera. Que aí a galera já das drogas ilícitas mesmo. Meu Deus.
E eu me lembro que no início todo mundo estava ali no meio e eu ainda estava resistente. Ainda. Porque tinha um medo. Porque a bebida ela chega a ser mais comum. Sim. Então eu ia pra festa. É a droga lícita. Lícita, né? Isso. Eu ia pra festa de família, então todos estavam bebendo, Okay. alguns tios fumavam, e assim, era mais tranquilo. Eu não tinha contato com droga, então, antes de sair com essa galera, eu não tinha esse contato, não tinha nem visto. Pra não dizer que eu não vi, eu fiz 2 trabalhos no colégio, saque do gel, sobre drogas, né? Aí eu vi, porque foi levado ao mostruário, mas fora isso eu mas não tinha não era uma contato. coisa da sua vivência. Né? Pra mim era uma coisa surreal, era de outro mundo. Até que eu fui inserido nesse mundo. Meu Deus. E teve um dia que eu simplesmente disse, rapaz, vou experimentar. E aí eu fui experimentando, foi pouco a pouco. Também não foi de cara na pior droga que eu experimentei. Sim. Mas foi, não, vamos num lolozinho. Aí eu ia cheirando loló. Aí ia cheirando lança-perfume, que eram, eu creio que muito na geração, 1 ou 2 gerações anteriores à minha, era lícito. É verdade. Eu Hoje, ouço meu pai falar dos carnavais que cheiravam lança-perfume. Eu escuto a voz, enfim, falar também. Mas hoje é uma droga ilícita. Tá. E aí eu fui experimentando, gostei. Porque é prazeroso. Sim. É muito prazeroso. E aí o medo que eu tinha da droga acabou indo pro ralo. Sim. Então eu não tinha mais medo de droga. E os meus amigos que eu saía todos eram ligados, gostavam do forró, e forró tem muita essa questão de bebida mesmo. Tá. Mas eles gostavam mais de música eletrônica. Então, música eletrônica é uma coisa que eu falo bem, como eu vivi muito tempo nesse meio, entre 90% e 99% das pessoas que estão nesse meio estão usando drogas. Algum tipo de droga. E são drogas mais pesadas, são drogas mais sintéticas. Então, eu fui experimentando o êxtase, o LSD. Meu Deus. Eu ouço falar de LSD, tipo assim, uma coisa distante, como cocaína, como uma coisa assim. Mas isso nas festas normal, a muito juventude comum, tá que usando. A gente entrava para banheiro, por exemplo, eu vejo até isso cuidado de Deus. Teve uma vez que me ofereceram um pino de cocaína, pó, que a pessoa cheira. E eu peguei para cheirar. E um dos meus amigos, que era da vibe da galera, de droga e tudo mais, quando eu botei no banheiro para cheirar, ele viu, ele meteu a mão e tirou. E disse, você nunca vai cheirar isso na sua vida. Meu Deus. E aí, pra mim, aquilo foi porque era meu amigo muito próximo, e ele vivia nisso e ele dizendo, não, então eu nunca experimentei pó, cocaína. Mas o resto que eu pude, que for oferecido, eu entrei. E aí, foi ficando muito comum. Então, a maconha, eu não gostava tanto, porque a maconha deixa a pessoa mais zen, mais relax. Eu nunca foi minha vibe de ficar... Você queria mais elétrico? Ficar paradão. Aí, mas como tava no meio, às vezes a gente ia tomar uma cerveja e tinha uma pessoa com baseado, vamos fumar a pessoa fumava, ia na onda. Fumei skunk também, que... É como um cigarro? É um cigarro. Estilo parece um pouco com a maconha, tá? Mas ela é muito mais pesada que a maconha. Então você sente assim o seu corpo completamente dormente mesmo. Eu me lembro que eu fumei num bar. E eu fiquei mal, porque eu fiquei todo dormente mesmo, paradão, travadão. E eu fiquei mal, porque eu vi as pessoas ali, você vê como se estivesse em câmera lenta. Meu Deus. E aí eu fiquei mal. Aí eu só experimentei uma vez. Aí eu não gostei. E aí eu fui experimentando LSD, que é muito alucinógeno. Você vê alucinações, vê miragens, essas coisas, dessas viagens mesmo. Experimentei MD. Que MD é porque você vai ver no processo da cocaína. A cocaína é como se fosse algo mais puro. Aí abaixo do resto ali dos resíduos que sobram, você faz o MD. Meu Deus, que do MD que sobra, você faz o êxtase, a bala. E da bala, que é o êxtase que sobra, você faz, eu acho que é o crack. Meu Deus. O crack eu nunca cheguei, porque eu sempre soube que era bem carregado e que uma vez entrando não tem como... Só se não for intervenção de Deus mesmo, não tem como sair. Mas eu experimentei todas elas. E a droga que eu gostava, que eu tinha prazer, a minha semana girava em torno disso, era o êxtase. Porque deixava muito eufórico, dava muita sensação de prazer.
Esse êxtase é o que o pessoal chama de bala? Isso, que é o Tá. o comprimido, que é o que o pessoal chama de bala, ou Certo. BL, Certo. para abreviar. E dá muito prazer, você fica muito eufórico, você fica muito agitado. E aí era o que eu gostava. Tua mãe nem sonhava. Não, mãe não sonhava. Mãe se casou, né? Meus pais separaram, eu creio que em 2011 para 2012. Minha mãe se casou em 2013. Então, mãe não sonhava. Mãe sabia que eu tava bebendo e tudo mais. Tá. Ela descobriu que eu tava fumando, ok. Mas não Mas imaginava, não que era esse imaginava nível nível. de drogas. E pra você ver como é uma coisa tão, tão forte, eu me lembro que a primeira vez que eu usei mesmo uma bala, o êxtase, foi em uma rave lá em Natal e eu fumava. E quando você usa essas drogas, você fica com a boca muito seca e você quer sempre beber. Por isso que o povo vai muito com água. Tá. Porque fica a boca muito seca e você fica bebendo água. Só que eu tava bebendo. E juntamente com a bebida, eu tava fumando. Então a bebida potencializa o efeito da droga e o cigarro potencializa ainda mais o efeito da droga. E nessa noite eu fumei tanto, que no outro dia, foi a última vez que eu fumei mesmo assim. Porque no outro dia, mesmo estando nessa galera, eu não conseguia sentir o cheiro de cigarro que me dava ânsia de vômito. Do tanto que eu fumei. Meu Deus, que coisa. E aí eu vivi, eu creio que uns 4 anos, assim. 4 não, mais, eu creio que uns 5 a 6 anos. Nessa vida. Completamente afastado da igreja. Não, já. a igreja não existia. Eu ia pra igreja no domingo porque às vezes meu pai falava, Vitinha, vamos pro culto. Aí pra eu ver meu pai eu ia ter que ir pra igreja. Mas pra mim era um saco ir pra igreja. Entendi. Eu não dava nem aí pra igreja. Aí minha namorada, que hoje é minha esposa, na época ela era ateia. Então Meu Deus. era uma Que mistura muito salada. louca. Ela usava drogas com você ou não? Ela nunca usava. gostou. E aí teve uma festa que eu fui com ela, inclusive, que eu fiquei muito louco. Porque eu creio que isso foi uma característica que Deus me deu. Quando eu gosto de algo, eu caio de cabeça. Então eu Você sou é intenso. eu sou muito intenso. Então, como eu gostava disso, eu era intenso com tudo. Então eu queria ser, a ideia na minha mente eu vou pra festa. Mas eu vou pra ser a pessoa mais louca da festa. Meu Deus. Eu vou sem ter amanhã. Eu vou viver hoje sem ter amanhã e simplesmente usar o que eu puder. Tu concordas que era uma vida sem propósito? Assim, você não tinha um propósito para viver? Era só essa coisa do prazer pelo prazer e mais prazer? Totalmente. Totalmente, né? Totalmente. Porque você até faz faculdade. Imagino que você não deixou a faculdade. Não. Mas você faz, tipo... É só uma área da vida que você está seguindo. Isso, pra mim, eu não tinha propósito, eu não tinha sentido nenhum da vida. Na verdade, eu tinha um sentido. O sentido era buscar prazer. Meu Deus. Porque, por exemplo, como eu começava a ir para as festas já na quarta, a minha vida era festa. Por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira era um dia terrível. Por quê? Porque batia a ressaca, batia a bad da droga, porque a droga quando... Principalmente essas drogas que lhe trazem muito prazer, libera muito hormônio do prazer, que é a dopamina. E ela chega num pico muito alto. Só que depois ela cai bruscamente. Então você fica muito na bad, que a gente chama, na deprê total, depressão total. Então a minha mente era, na segunda-feira, meu Deus, precisa chegar à quarta. Pra você poder Isso. repor. Então eu ia pra faculdade. Só que a faculdade era apenas meio que... velho, eu preciso fazer faculdade. Se eu não fizer faculdade, eu vou ficar em casa? Eu preciso fazer, nem que seja para enganar meus pais, não sei o quê. Mas eu preciso fazer a faculdade. E aí eu fui fazendo a faculdade. E até que durante a faculdade, até abrindo o meu lado profissional, eu não estagiei. Eu não busquei estágio remunerado. Eu não busquei trabalhar. Por quê? Sua vida era droga, bebida, farra, se divertir. Isso, me diverti totalmente. E tem um momento que vira uma chave. O que aconteceu? Para hoje eu estar falando com o Vitinho, que venceu essa vida. Isso. Eu creio que foi muito uma busca intensa, eu creio, de verdade, da minha mãe em Deus. Que gerou onde eu vou chegar, que a gente vai contar já. Mas eu estava tão afundado,
teve um dia que minha mãe não sabia dessas coisas todas, né? Tá. Mas teve um dia que ela começou a suspeitar. Por quê? Porque eu estava vivendo para isso. E aí eu fiz um churrasco lá em casa, sem menores pretensões, para comemorar o aniversário de um colega, enfim. O churrasco começou de meia-noite. Eu era da pessoa que começava a beber de meio-dia. O churrasco começou de meio-dia, desculpa. Eu era a pessoa que começava a beber de meio-dia, eu só queria parar de 6 da manhã. E aí o churrasco começou de meio-dia. E eu comecei a beber. Isso foi no domingo. Aí passou a noite. Chegou a noite bebendo. Chegou mais ou menos umas 10 da noite. Minha namorada já tinha ido pra casa. E eu tava bebendo. Aí eu subi pra casa, por quê? Porque um colega meu disse, vamos na época, vamos pra um bar que tá tendo uma festa. Aí eu, vamos. Então eu subo, e eu chego em casa, vou tomar banho pra trocar de roupa, eu falo, manhinha, vou sair, vou pra tal lugar. Aí ela, você não vai sair hoje. Aí eu falei, respondendo a ela, vou sim. Aí ela, você não vai. Ela tava trabalhando no computador, ela se levantou e foi pra cima de mim, disse, você não vai sair hoje. E eu disse, mãe, eu vou sim. Só que eu comecei a ser muito agressivo. Sim. E eu creio que naquele momento eu estava totalmente descontrolado. Já tinha bebido? Já tinha bebido o dia Muito. inteiro. Você já não estava mais no seu estado normal. E eu creio que foi Deus segurando a minha mão, porque por pouco eu não bati na minha mãe. Meu Deus. E os relatos que manhã falam hoje, recordando desse evento, era, Vitinho, eu olhava para você e o seu olhar era perdido. Oh, Deus. E eu não sei dizer se naquele momento houve uma possessão, houve uma manifestação comigo. Eu não me lembro de perder a memória. Eu me lembro das cenas. Sim. Mas minha mãe falou que eu estava perdido e eu passei um tempo meio que travado. Aí depois voltou. Aí eu creio que isso foi um momento marcante. Porque ela percebeu, não é normal. As coisas não estão bem, eu preciso fazer algo a respeito. Isso. Porque muitas vezes os filhos, me corrija se eu estiver errada, mas é possível que os filhos disfarcem na presença dos pais a ponto de eles não perceberem. Totalmente. Isso é possível. Bem possível. Mas chega uma hora que você não consegue mais esconder completamente. Porque você começa a ter uma mudança no seu padrão de comportamento que é inevitável por tudo que está acontecendo, até nos seus processos neuroquímicos, por conta das drogas, da bebida, enfim. Então isso vai se manifestar na forma de falar, nas reações, nos seus padrões de comportamento. E ela percebeu. Isso. Então você entende ali que ela começa, quando ela percebe, ela começa a orar, o que é que ela faz? Ela começa a orar. Ela não ficou me abusando pra ir pra igreja. Você tem que ir pra igreja, você tem que fazer isso. Não ficou, não entrou nessa. Mas ela ficou orando e ela sempre vinha conversando. E o Senhor sempre trouxe revelações a ela. E aí Deus fala muito com ela por meio de sonho. Então ela sempre chegava e dizia, Vitinho, eu tive um sonho com você. Aí vixe. Porque já eu sabia. Né? Por mais que eu não quisesse saber de igreja, por mais que eu não quisesse saber nada disso, eu não deixei de crer que Deus era real, que Jesus era real, que o inferno era real, que Satanás era real e que se eu morresse eu ia pro inferno. Tá. Você estava ciente disso? Estava ciente, mas eu me lembro que manhã conversou comigo e eu disse, manhã, se for para morrer, eu vou pro inferno. Porque eu quero viver isso. Eu não quero viver Jesus. Se alguém falasse o nome Jesus no meu ouvido, era como se estivesse entrando, sabe, agulha dentro do ouvido, doendo, do quanto me incomodava demais. Se falasse o nome de Jesus, eu ficava muito incomodado, eu mudava meu humor, eu mudava meu semblante e ficava com raiva. Tá. E aí eu creio que minha mãe começou a dizer, olha, eu tô tendo sonhos com você. E eu falava, como assim, mãe? Ela dizia, eu não consigo ver o seu rosto. É como se todos os sonhos eram basicamente isso. Mãe, eu não conseguia me ver. E ela dizia, você está me escondendo algo. Deus estava realmente alertando. A gente que se move hoje com um corpo profético, que recebe tantos sonhos de alerta, a gente entende o quanto Deus se comunica pelos sonhos. Isso. E como ele fez isso durante todas as escrituras, nós temos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o Senhor falando, alertando, direcionando através dos sonhos. E ele falava ali com sua mãe. Mesmo assim, você não parou. Não parei, de jeito nenhum. E aí, você chegou onde, Vitinho? Onde é que você chega, que é o fundo do poço? O que é que acontece?
Durante o ano de 2016 foi o pior ano nesse sentido. Tá. Então, eu sempre saí escondido. Na época, Tatá, a gente tava namorando, mas ela já tava pegando abuso. Ela era ateia, ela era tudo isso. Mas ela já tava pegando abuso de bebida, por quê? Porque eu era muito intenso nessas coisas, de festa, Sim. bebida, droga e tudo mais. Então eu deixava ela em casa e saía escondido. Eita. Nessas idas e vindas, eu creio muito que Deus estava começando a falar comigo, me dando alertas. Então, por exemplo, teve uma noite que eu virei a noite, enfim, tudo isso. E quando eu estava voltando para casa, eu estourei o pneu do carro, que subi no meu fio Meu e tal. Deus. Podia ter atropelado Podia alguém, ter atropelado matado, alguém. mas Mas não aconteceu nada, nem comigo, nem com ninguém. só dando material do carro. E aí eu me lembro, meu padrasto vindo e falando, Vitinho, você não acha que tá num tempo de você maneirar, não? Olhe que isso pode ser Deus lhe alertando para você diminuir, para você prestar atenção, ficar ligado. E aí começou a surgir multas, lei seca, multa de não sei o quê. E ele sempre falando, Vitinho, isso é alerta de Deus. Mas eu não tava nem aí, entrava nesse ouvido e saía por isso. Até que no final de 2016, novembro de 2016, minha mãe, acho que era uma quarta, terça, enfim, uma noite, dia de semana, mais ou menos meia-noite, minha mãe já estava dormindo e ela chega no meu quarto e pede, Vitinho, eu posso orar por você? Eu estranhei, de cara eu estranhei. Por quê? Mãe não gosta de... Ela tem vergonha, né? Assim, ela, enfim, não gosta de orar em público, mais tímida. Ela não gosta muito de orar em público, com pessoas ao lado. Mas ela disse que sentiu, aí eu, tá, vamos orar pra passar, porque senão ela vai ficar enchendo meu saco. Tá. Aí ela se ajoelha aqui na cama. Aí eu e ela, a gente se nos ajoelhamos um ao lado do outro. E ela começou a orar, uma oração simples, tranquila. De repente ela fica calada, fica muda. Eu me lembro que eu estranhei, Maninha, não sei o que. E uma voz saiu pela boca de Maninha, que era uma voz muito forte, era muito forte. Na hora que ela falou, eu disse, não, é Maninha. E não pode ser Maninha fingindo essa voz. E aí a primeira palavra que ele fala, que Deus fala, é meu filho. Como eu te amo. Você não tem noção nem ideia do amor que eu tenho por você. Meu Deus. E Deus falou muito sobre isso. Eu te amo muito. Eu te amo tanto. E falou, mas o caminho que você tem escolhido para a sua vida, eu não tenho como lhe abençoar. Mas eu lhe amo. E aí, meio que Manha volta a si. Ela não sabe o que aconteceu. Até hoje ela dizia, Vitinho, eu não sei de nada o que aconteceu. Não sei o que falei. Não sei de nada. A única coisa que ela fala que lembra é porque quando Deus estava usando ela disse que teve uma visão comigo. E era como se me visse e palhas de coqueiro na minha frente sem ela conseguir ver o meu rosto. E ela dizendo, você está me escondendo algo. Entendi. E naquele dia eu fiquei impactado. Porque eu sabia que era Deus. Sim. E eu me lembro que eu dormi meio que, caraca, Deus, que loucura. Mas não foi suficiente para parar. No outro dia, parecia que não tinha acontecido nada. Acordei e segui minha vida, do jeito que estava. Até que poucos dias depois, teve uma festa, uma boate que tinha na cidade. E eu disse, eu vou. Era um DJ muito conhecido e eu amo música eletrônica, amava, né? Hoje eu escuto eletrônico e gosto. Mas na época eu gostava muito. E eu fui escondido de Tatá. Porque Tatá não estava mais querendo. A gente tinha acabado de chegar de uma festa mundialmente conhecida lá no Rio de Janeiro, só de eletrônico, que eu passei dos limites totais. E Tatá já tinha decidido, eu não quero mais viver isso pra minha vida. Então eu fui escondido dela. E na festa, aquela coisa, fiquei loucaço. O cara mais louco da boate. Termina a festa, 6 da manhã, como eu tinha passado a noite tomando bala, usando êxtase, você não consegue dormir, você não come, você não consegue dormir. Então, fui pra casa, bolando na cama pra um lado pro outro, sem dormir. Aí Tatá descobre que eu fui escondido pra festa. A gente acaba o namoro. Pra mim foi melhor, porque não ia ter mais ninguém mexendo no meu saco. E aí, beleza. Aí, como eu não dormi, ia ter uma confra num bar da praia, com uma galera pesada, né?
Aí eu fui pra Confra. Passamos o dia lá, não sei o que. Quando foi no fim da tarde, aí disseram, vai ter uma festinha eletrônica lá em Natal, bora? Aí eu tô solteiro. Vamos embora. E eu passei o dia inteiro sem comer, não comi nada. Quando a gente sai do bar, acho que eram umas 6 e pouco, eu passei ali em Intermares, comi um hambúrguer, só um hambúrguer, pra tapear, e a gente foi pra festa de Natal. Chegamos na festa de Natal, e aí eu me lembro que a frase que eu disse foi, eu tô solteiro, e a gente vai procurar alguma mulher, não sei o que, mas geralmente nessas festas não rola. É mais difícil, o povo vai mais pra se drogar. E eu falei, hoje à noite eu vou me agarrar com a lombra. O que é isso, agarrar? A lombra é o efeito da droga. Aí você fica na lombra, fica viajando, fica loucaço. E aí eu falei, eu vou me agarrar com a lombra hoje. Então o prognóstico era assim. Normalmente, quando eu já ficava muito alterado, eu só tomava 3 comprimidos de êxtase. E eu ficava já no hype lá, hypado. Essa noite eu tinha calculado 3. Passou a noite toda, eu usei as 3, mas quando chegou mais ou menos, eu me lembro, umas 5, 5 e meia da manhã, o efeito já estava baixando. E aí eu quero mais. E eu conhecia pessoas que vendiam lá e a pessoa me vendeu. E eu usei mais 3. Meu Deus. No espaço de 1 hora, eu usei o que eu usei a noite toda. Meu Deus. E aí eu me lembro que termina a festa, a gente vai pro after da festa. After é o quê? É o pós-festa. É a festa que tem após a festa. Meu pai. E a gente foi pro hotel vizinho, né, que a gente tava hospedado, e a gente foi pro hotel e ficou na piscina, no after. E eu tava muito louco. Eu tava tão louco, que eu era o motivo da resenha de todo mundo. Todo mundo olhava pra mim e ficava rindo de tão louco que eu tava. Mesmo os loucos Mesmo os loucos. Olhava pra mim e todo mundo ria. Porque eu tava muito louco. Aí todos os meus amigos foram dormir e eu fiquei louco, porque eu tinha usado muito. Então eu tava sem sono. Eu me lembro louco, andando pelo hotel, sozinho. Meu Deus. Feito louco mesmo. Até que chega meio-dia, quando a gente decide e acorda, passa no McDonald's, eu não consigo comer porque sem fome, sem apetite nenhum. E a gente volta para João Pessoa. No caminho de volta, eu me lembro que eu comecei a passar mal. E eu comecei a, com o meu rosto, formigar. Minhas mãos ficavam tremendo, as duas. Meu coração já estava palpitando muito acelerado. E aí eu chego em casa. E quando eu chego em casa, os efeitos pioram. Meu Deus. A sorte, entre aspas, é que minha mãe e meu padrasto estavam na casa de praia. E eu fui para casa de uma pessoa, já para não nos encontrar. E aí eu fiquei na minha cama e eu fiquei muito mal. Meu coração parecia que ia explodir, que ia sair pela boca. Minhas mãos e os braços tremiam. Eu estava com todo o rosto formigando. Então eu ia para debaixo da ducha para ver se melhorava e dava uma melhorada. Voltava para a cama e ficava nessa. Eu cheguei de 5 horas e eu fiquei das 5 até as 9 tendo esse processo de overdose. Meu Deus. E eu tava louco. No sentido de, não no sentido da droga, mas louco de eu vou morrer. Você falando, eu me lembrando de quando eu morava num prédio com o Paulo, aqui em João Pessoa, e a gente morava no primeiro andar. E de repente a gente começa a ouvir gritos na parte de baixo do mezanino, e era um jovem. E ele estava embaixo da ducha, da piscina, e ele gritava enlouquecido. E o porteiro não sabia o que fazer. Como a gente era andar muito pertinho, a gente desceu as escadas, tentou acalmar, mas as pupilas dele estavam muito dilatadas, ele tremia muito, gritava muito, não conseguia parar de saltar. Ele saltava no chão assim, sem parar, embaixo da ducha. Meu Deus, foi desesperador aquela cena, até que o porteiro conseguiu avisar um médico que morava no prédio, e quando o médico desce, diz, ele está tendo uma overdose. E aí, no caso dele, teve que sair com a ambulância, porque a overdose foi bem... Ou seja, você viveu esse momento de uma overdose. Sim. E aí, Vitinho? Vivi, e pra você ver como eu tinha os princípios. Lá dentro, lá no fundo, naquele dia, eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu me lembro
que eu orava e dizia, eu não quero ir pro inferno, não. Tu chegou a orar, então, ali, diante da possibilidade da É, morte da real. morte real. Eu cheguei Sim. a orar e disse, Senhor, eu sei que eu vou pro inferno, mas eu não quero ir, não. Tá. Até que quando foi mais ou menos umas 9h30, o sono tava... Eu tava 2 dias no ar, sem comer, Sim. 48 horas acordado. Então chegou umas 9 da noite, eu tava morto, acabado. Só que eu tava lutando contra o sono, porque eu sabia que se eu fechasse os olhos eu ia morrer. E eu tava pregando, até que eu dormi. Eu tirei um cochilo, eu acho que uns 30 minutos. Acordei, no susto. Meu Deus, tô vivo. Ufa. Aí, aparentemente, sem os sinais da overdose, não tava mais tremendo. E eu me levantei para lanchar. Só que indo lanchar, no caminho, em alguns momentos, voltava. O coração às vezes voltava um pouco. Parava. Voltava, parava. Voltava, parava. E aí, eu fui falar com a galera. O que é que vai rolar hoje? Meu Deus, o senhor foi atrás demais. Aí os meninos, não, a gente vai pra outra boate, aqui que fulano vai tocar. Aí eu estou chegando. Aí eu ainda me lembro de chegar na porta da boate. E eu ainda tava mal, porque eu tava indo e voltando mal. E um dos meus amigos falou, Vitinho, vá pra casa. Não dá pra você não hoje. Aí eu realmente, tá, beleza. Aí eu voltei pra casa. Dormi. No outro dia acordei. Tinha uma confra. Meu Deus. Passei o dia bebendo, fumando, larguilé, aquela coisa toda. Volta no domingo à noite. Durmo. Acorda segunda. Na bad, na deprê, na ressaca. Aí minha mãe chega. Tranca o quarto e fala, meu filho, é o seguinte. Ou você fala a verdade. Ou você troca de roupa que a gente tá indo no laboratório fazer um exame toxicológico. Meu Deus. E aí eu pensei, é melhor eu abrir o jogo. Porque se eu abrir o jogo, eu consigo amenizar. Sim, você conta do seu jeito e consegue tranquilizar um pouco. Se ela for para fazer o exame, que era o exame do cabelo, vai pegar tudo que eu usei em 6 meses, então ela ia infartar. Meu Deus. E aí eu conversei, não mãe, mas uso socialmente, moderadamente, não sei o quê. E eu me lembro foi um dia muito triste. Porque minha mãe, eu nunca vi a minha mãe assim desesperada. Era um choro de desespero mesmo. E É aquela coisa de quando você suspeita, mas ainda não sabe que é real. Então você não quer acreditar. Não né? quer acreditar. Fica a esperança de que não é. Quando tem a confirmação, o mundo cai. E, literalmente, você perde o chão. Eu vi isso com ela, o mundo de fato, literalmente, caindo. E ela perdendo o chão. E aí, nesse dia, eu parei assim, pensei, caramba, realmente tá muito intensa a minha vida. Sem propósito, sem sentido. Destruindo minha família, destruindo um namoro que eu tinha com uma mulher, assim, excepcional. E eu disse, eu preciso voltar. Mas eu ainda tinha eu posso voltar para Jesus, posso voltar para ir para a igreja, mas vou tomar uma cervejinha, vou ir para um bar, vou para uma festinha de vez em quando, ficar com aquela. Até que eu me lembro, na época, eu fui para uma reunião que teve, na segunda noite, aí eu fui lá, né, chamei um amigo meu da igreja, daquela igreja primeira, eu falei, ele foi, vamos, eu vou lhe levar hoje, vamos. A gente foi, beleza. Aí a terça passou, veio a quarta, eu fui pra uma confra com minha mãe, normal, não bebi, tava sem beber. E à noite minha mãe falou, vamos pra igreja, vamos pra minha igreja? Eu num culto de quarta. Eu disse, vamos mãe, vamos. Aí a gente volta pra casa e a gente vai tirar só um cochilo pra se preparar para o culto. E quando a gente tá cochilando, minha mãe ficou acordada e cochilamos meu padrasto no quarto dele e eu no meu quarto. E aí eu só escuto de longe minha mãe chamando o nome do meu padrasto. André, você tá bem? E ficou mudo. Depois de uns 5 minutos, minha mãe chega no meu quarto, me acorda e fala, Vitinho, André quer falar com você. Aí eu, tá bem. Quando eu me levanto, eu entro assim no quarto da minha mãe, é como um corredorzinho e ele se abre. E a cama é bem aqui. Então do corredor, quando eu chego no final do corredor, eu consigo ver quem está deitado na ponta da cama. E o meu padrasto estava com as pernas esticadas, mas sentado. E com os braços para baixo,
E a pálpebra dele, só pra ficar claro, pra todo mundo entender, a pálpebra dele fazia assim, ó. Pulsava como se fosse um coração, pulsando assim. E quando eu entro no quarto, ele levanta o dedo, aponta pra mim. E a voz que tinha falado por manhã, muito forte, muito poderosa, estava falando agora pelo meu padrasto. Meu Deus. E saiu e fala: é a última vez que eu falo contigo. É o último aviso que eu te dou. Você teme muito a morte, mas morte na sua vida não haverá. Mas é a última vez que eu te dou esse aviso. E aí o que é que acontece? Eu olhei e eu acabei esquecendo de falar uma parte. Que vai completar com essa parte que Deus usou meu padrasto. Sim. Da terça para quarta, eu estava dormindo. Por volta de 5 da manhã eu tive um sonho. Mais um. E nesse sonho, eu estava numa floresta, querendo sair da floresta. Até que eu encontrei a saída e eu via um terreno baldio, terra batida, e muito distante uma casa de madeira abandonada. E aí eu pensava, vou chegar na casa, vou até a casa. Quando eu chegava perto da casa, eu via que era uma casa de madeira muito abandonada, muito velha, e na frente da casa tinham 3 cruzes, aquela como se fosse lápides. Sim. E eu olhava e meu Deus, vou voltar para a floresta. Quando eu virava, aquele terrenão baldio de terra batida estava repleto, com muitos demônios. Que eram, não via faces assim, mas eram eles todos pretos, os olhos vermelhos, e eles todos olhando para mim. E neles, os braços eram como se estivessem dilacerados, então escorriam sangue mesmo. E o chão só tinha sangue, de uma poça 2, 3 dedos de sangue. Meu Deus. E ali eu ficava angustiado e falava, vou voltar para a floresta. E eu tentava ir de ladinho, fugindo deles. E eles só me acompanhavam com os olhos, assim. Quando eu chegava mais ou menos na metade do caminho, um deles dava um comando, dava uma ordem para me pegar. E voavam vários demônios em mim, me pegavam, me prenderam, me colocavam numa cruz, eu assim na cruz, e quando me pregavam, eles suspenderam a cruz. E foi quando a cruz estava sendo suspensa, foi quando eu acordei. E eu, meu Deus, esse sonho não foi normal. E aí no outro dia tem a palavra do seu padrasto. Aí no outro dia, eu não contei pra ninguém esse sonho. Tá. Pra não dizer que eu não contei, eu tava conversando com o Tatá, a gente tava meio que querendo voltar, e eu só comentei, eu tive um sonho muito doido essa noite. Essa foi a minha conversa. Tá. Aí no mesmo dia, isso foi na quarta de madrugada. Quando foi na quarta noite, meu padrasto me chama, e aí acontece tudo que ele falou. É a última vez que eu te falo, que eu chamo, não sei o quê. Você tem muito medo da morte, mas é a última vez que eu te dou. E quando o Espírito de Deus ali permite que ele volte, ele entra em profundo desespero. Porque ele, meu Deus, eu vi muito sangue, terreno baldio, 3 cruzes na frente e uma casa abandonada. Meu Deus, ele teve a visão. Ele teve a visão do sonho. Isso te chocou de alguma Demais. forma? Pra mim, esse foi o ponto final. De dizer assim... Chega. De dizer assim, naquele dia, quando eu escutei aquilo, quando eu vivi isso, eu disse, eu vou voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Jesus, é isso que eu preciso para minha vida. Meu Deus. E aí, aconteceu? Aconteceu. Eu sei um pouquinho da sua história, então você foi convidado para um evento, não é isso? Evangelístico. Foi isso ou eu estou confundindo? O cursilho ou não? Não. Foi não. Como é que foi, Vitinho? Não, o meu processo na volta com Jesus foi eu e Deus. Nesse sentido assim, Deus usou manhã, Deus usou meu padrasto e essas situações todas, e eu disse, eu vou voltar. Então pra mim ali já foi o suficiente. Entendi. E eu cheguei a gente tinha voltado, né, eu e Tatá tínhamos voltado, namoro, e eu cheguei pra ela, sou cristã, sou crente. E ela era ateia. Ela era ateia, mas olha como Deus é. Meu Deus. No meu processo lá, que eu fui escondido pra boate, não sei o que, ela orou e disse, Senhor, se tu és real, me mostra que ele foi escondido, que ela já suspeitava que eu tinha ido pra festa. E aí, quando a primeira coisa que ela abriu o Instagram,
ela viu alguém publicou e lá no fundo tava só minha cabecinha. Assim. Na festa que tu tinha escondido, tu achando que ninguém saberia. O Senhor diz, querido, a minha luz ilumina tudo que está em oculto. E o pior é que na foto dá pra ver ninguém, só a minha cabeça. Meu Deus. Mas isso ela creu? Creu. A partir da foto, A então ela partir começa da a crer. foto ela começa a crer. E ela que era ateia começa, peraí, é real. Meu Aí ela tem um Deus. processo dela que dura uma semana. Então, eu e ela praticamente nos tornamos cristãos nessa semana. Cristãos. Genuinamente. Genuinamente. Porém, eu ainda tinha minhas dificuldades. Sim. Por quê? Porque eu vivia muito de uma vida de muita bebida. Então, eu era viciado, eu era um Sim, você alcoólatra. era um viciado, é. Você era um dependente. Dependente químico e dependente de bebida, Sim. do álcool mesmo. E ali eu lutava no início, mas às vezes eu ficava cedendo, de rapaz, uma cervejinha, não sei o que, não vai fazer mal. Até que um dia, estava lá em Camboinha, e minha mãe estava num fórum. Ela disse, filho, vem aqui que uma senhora quer orar por você, quer vir aqui, quer falar com você. Quando eu chego lá, é aquelas irmãs do coque. Eita, as irmãs de Papizusa. Exatamente. Nunca tinha visto. Mãe também nunca tinha visto, eu acho. Pediu pra me chamar. Cheguei lá. Aí Deus começou a usar ela e falou: fuja de tudo que é a aparência do mal. Aí na hora eu entendi, opa, eu não vou fugir Não de dá tudo. pra flertar. Não dá pra flertar. Foi a partir dessa palavra, eu já decidi viver. Isso aconteceu o quê? Menos de 30 dias após os ocorridos. Sim. Foi no início mesmo. Eu estava já vivendo uma transformação. Mas quando a mulher fala aquilo, pra mim foi radical. Não quero mais nada com nada. Só quero o que Jesus tem. E aí eu me lembro que eu cheguei pra Tatá e até disse, como eu tinha, meus princípios foram quebrados, e ela era ateia, a gente tinha uma vida sexual ativa. Sim. E aí eu digo pra ela, Tatá, ó, não vai Até rolar isso mais. você conseguiu parar. Coisa linda. E eu achei lindo, de verdade nela, porque ela falou, eu me lembro a fala dela dizendo, olha, eu não concordo, mas eu respeito. E aí não deu um mês, Deus falou com ela também. Ai, que legal. E aí eu vivi essa radicalidade. E foi uma mudança tão radical, que eu escutei de pessoas que saíam comigo. Que no início foi uma mudança tão drástica, ele não vai aguentar 2 meses. E depois, só fogo de palha. Só fogo de palha. E depois foi passando, foi se confirmando. E aí, muito depois, as pessoas que andavam comigo, um deles veio falar comigo e disse, Vitinho, eu até entendo, mas todo mundo não consegue entender como tu mudou totalmente, porque foi muito radical. Foi daqui pra cá, foi totalmente contrário do que eu vivia. Sim. E aí, ali eu pude até testificar, meu Deus, realmente. Eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma nova vida. Nós falamos tanto sobre essa mensagem do Evangelho que transforma pessoas. Esse poder de Deus para libertar aqueles que estão profundamente aprisionados no caos, na dor, no sofrimento, no vício. Mas há um poder, no Deus de poder, no Deus que é chamado como Todo-Poderoso. Há um poder que, uma vez liberado, arranca das garras do vício, da dependência, da depressão, da ideação suicida e traz, como o Evangelho fala, do reino das trevas e firma no reino da luz. No reino onde, de fato, é possível viver a vida plena de Deus. Olhando para você e para a sua história, nós vemos claramente o testemunho de alguém que mergulhou profundamente no reino das trevas, mas que conheceu o poder desse Deus, que uma vez a pessoa dizendo, eu não quero mais essa vida, eu te quero, Deus, eu te quero, ele resgata, traz para o reino da luz e te transforma. Você foi alguém com uma vida radicalmente transformada pelo Senhor. Sim, totalmente. E hoje eu estou diante de um Vitinho que sente um chamado pastoral, de um Vitinho que tem uma unção profética na vida tão poderosa, de um Vitinho que rompeu de fato com essa vida de vícios, de prisão, e hoje liberta cativos das trevas, né? Libertando, seja em endemoniamento,
sejam pessoas ainda presas em dores, enfim, Deus tem te usado tanto e tem tão mais. A gente não consegue imaginar o que Ele tem preparado para você, que tem no amado de fato. Recentemente você me contava sobre uma experiência num momento que a gente teve ali na Zoe, que a gente chamou de sarça ardente, a gente buscando ansiosamente a presença de Deus, e a gente já está indo para o nosso final, mas conta aí um pouquinho do que foi essa experiência. Eu só queria frisar bem rapidinho sim. sobre o que você falou sobre uma vida transformada. E se vocês lembrarem, quando eu falei no início, eu falava que eu tinha uma vida, não é que eu não era sem propósito, mas o meu propósito da minha vida era prazer. E quando eu me converto, logo no início Deus começa a falar coisas de sentido de vida para mim. Porque eu me converto e eu não tenho, tipo, ok, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu não quero mais aquela morte, eu não quero aquela imagem que eu vi das cruzes, eu não quero isso, então eu quero Deus. Pronto. E agora? E aí o Senhor começa a falar a questão, logo no meu primeiro ano de convertido, o Senhor já usando as irmãs do Coque para falar sobre um chamado de pregação, um chamado de pastoreio, um chamado... E assim, e Deus vai progressivamente revelando. Sim. Até hoje eu estou recebendo direções de Deus, e vai ser assim até, mas hoje eu me vejo numa vida totalmente com sentido. Ai, que lindo. Uma pessoa que saiu de um lugar de uau, e aí, o que é que eu vim para isso? Eu vim para simplesmente viver isso. Um prazer que nunca é satisfeito, isso, né? Mas que não traz um sentido. Você está só ali, quando passa você precisa de mais e você não você constrói, você não realiza, você não tem um legado, você não... Nada. Não é nada. E hoje tem um Vitinho que tem um propósito. Um propósito e sentido, o que me ajuda até nos dias maus. Sim. Dizer, peraí, Deus tem um plano para a minha vida. E por mais que possa as dificuldades, as aflições virem, o plano de Deus, se eu me alinhar a esse plano, vai se estabelecer. Isso aí. E você tem vivido tendo isso como alvo. Com certeza. Né? Esse é o alvo que eu percorro. Às vezes é difícil, às vezes as pessoas falam, mas eu sei aquilo que eu escutei do meu Deus. E aí eu sigo. É lindo. E voltando para a experiência que você me perguntou. Em fevereiro, foi bem no carnaval, né? Desse ano. A gente foi pro Sarça. E eu me lembro, eu fui para esse Sarça, meu Deus, eu queria viver coisas loucas com Deus. E agora com Deus, né? Não é êxtase, é extraordinário com Deus. É o êxtase do Espírito. A palavra fala lá que os profetas entravam em êxtase. Pronto, eu disse, Senhor, era esses êxtase, loucura que eu queria quero viver com o Senhor. E aí, houve um momento lá que você chamou os líderes. Os líderes daqui, venham aqui à frente, que a gente vai ministrar. E eu, amém, vamos lá, né? Tô aqui, mas eu disse, Senhor, eu quero. E aí começou as ministrações, as liberações. E aí eu via uma pessoa tendo algo, outra tendo algo. Eu disse, Senhor, eu não vou sair daqui sem receber algo do seu bem. Tava você e o anjo, só sobe quando me der o que eu quero. Tava igual a Jacó, lutando. Eu disse, Senhor, eu quero. E aí o Senhor me pegou de um jeito que foi surreal. Esse ano eu vivi coisas loucas com Deus. Mas essa experiência do Sarça até hoje foi a mais forte. E eu creio que tem mais em nome de Jesus. Amém. E aí o Senhor começou a falar comigo. Manifestações físicas da presença de Deus. Então eu me senti muito alegre. Eu tive lá aqueles momentos que a gente tem. Enfim. Em que o corpo mesmo revela que Deus está ali tocando. Isso, não foi algo psicológico. Não, era o Senhor. E então o Senhor, eu me vi, tive uma visão, como se tivesse tudo branco. E tinha uma mesa. E nessa mesa estava Jesus, Deus e o Espírito Santo. E eu sentava e ele me chamava, vem aqui. E ele me mostrava um livro. E nesse livro ele me passava assim, os propósitos da minha vida. Dizendo, eu te chamei para pregar e eu vou te enviar para o mundo, para você pregar da minha palavra. Falou, seu ministério é ministério de poder. Aí no livro eu via os desenhos, eu desenhado, levantando as mãos e pessoas sendo curadas. E eu me lembro, o desenho era um paralítico saindo de uma cadeira de roda. Pessoas possessas sendo libertas. E aí eu entrei em êxtase lá e eu chorava, não sei o quê.
Mas teve um momento que ele olhou para mim e Deus falou: meu filho, você se lembra no dia que você estava tendo a overdose? Aí eu falava: sim, Jesus. Naquele dia, Satanás estava diante de mim, requerendo a sua vida, para lhe levar. E eu disse: eu vou dar só mais uma chance para ele. Meu Deus. E foi essa chance que você se apegou. E hoje você é motivo de me agradar, é motivo de alegria ao Senhor. Ai, que Meu Deus, como eu chorei, né? Não é pra menos, né, querido? Eu tinha derretido de chorar. Que coisa linda, Vitinho. E não é porque estou diante de você, não é uma atitude de bajulação, mas a palavra manda honrar a quem honra. E muitas vezes olhar para você e ver um jovem que decidiu verdadeiramente seguir a Jesus, conhecer Jesus, obedecer a Jesus, a gente pode ver com o fruto da sua vida. E a palavra nos diz que pelo fruto a gente é conhecido, o fruto de alguém que mesmo não entendendo ainda onde vai chegar, mas tem sido fiel ao anseio de viver para a glória de Deus. Amém. De não mais buscando o próprio prazer, mas sacrificando o próprio prazer, às vezes muitos nem entendendo quem está à volta, né? À sua volta, mas para honrar, para viver o propósito dele, para a glória dele. E você é uma dessas pessoas Amém. Que assina com a sua vida. Alguém que ama o Senhor e quer viver para a glória dele. Você é uma dessas pessoas que revela o poder desse Deus, que transforma histórias, que transforma vidas. E a minha oração é que você acesse todas as respostas. Né? Todas. Quem sou, o que Deus tem comigo, que o Senhor te faça muito próspero ministerialmente, profissionalmente, o que Ele tiver para você, que a sua família seja conhecida como uma família bendita do Senhor. Amém. Que muitos jovens possam conhecer a Jesus por meio do seu testemunho. Minha oração é que esse podcast alcance, Amém. Sabe, milhares de jovens que possam ser tocados pelo seu testemunho. Mães que estão assistindo, que possam mandar para os filhos e orarem para que eles ouçam, assistam. E que a partir da sua vida, de fato, a glória de Deus se manifeste. Amém. Para muitos. Em que área for, seja você curando, seja você libertando, seja você pastoreando, ensinando, salvando vidas, que a glória de Deus se manifeste. Amém. 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 Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua vida. E deixo você aí com os que nos assistem para a sua mensagem final. Não! Eu já ia esquecendo! O bate-volta! Meninos e meninas, temos novidade! Agora vem um momento especial do nosso podcast, que é o nosso bate-volta. Então, a gente, antes de encerrar esse bate-volta aqui, você tem que ser rápido, viu? Vou tentar ser rápido. Vamos lá, eu sou fleumático, mas vamos aqui, o aporte sanguíneo tem que... Liga aí, uma boa lembrança. Meu casamento. Um grande desafio. Ministério. Uma resposta de oração. Saber o tempo de eu começar integralmente o meu ministério. E uma resposta que já recebeu. De algo que orou e... Meu ministério. Já iniciando, né? Qual é o versículo da sua vida? E Atos 20, eu creio que é 19, que Paulo vai falar sobre viver, como ele viveu, viver totalmente para Jesus. Eu creio que é Atos 20, 19. Tá, mas fala sobre isso. Isso, de se entregar e dizer, a minha vontade não é a minha, mas a de Cristo. Eu posso pegar aqui. Depois a gente... Rebeca vai lá e bota o versículo. Fica ligada, Rebeca. Algum medo? Eu creio que hoje eu não tenho, Edi, porque eu fui tão curado. Eu posso trazer testemunho dos medos que eu tive, mas assim, eu não tenho hoje um medo de dizer um medo. Como eu temo que isso aconteça. Como eu temo que isso aconteça, eu não consigo dizer hoje. Tá, uma frustração. Uma frustração... Aí vai ser muito pessoal. Tudo aí bem. Eu não queria escancarar aqui, tá? Tá bom. Uma passagem bíblica que te encoraja. Passagem bíblica. Eu não vivo para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ok. Agora você pode se despedir, deixando a sua mensagem final para aqueles que nos ouviram. Amém.
Queria dizer que é muito motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Como a gente estava orando no início, o testemunho é meu, mas o ator principal não sou eu. O ator principal é Jesus e aquilo que Ele fez na minha vida. Então eu queria deixar uma mensagem de encorajamento para você que vive preso em vícios, seja não talvez vícios que não estejam relacionados com o álcool ou a bebida, mas o álcool ou drogas, mas que o Senhor é poderoso para lhe libertar. E se você deseja realmente viver uma vida liberta de qualquer vício, o Senhor é poderoso. O Senhor é tremendo. E assim como Ele me libertou, eu tive jeito, gente. Eu tive jeito. E se eu tive jeito, com certeza você também é. Porque o nosso Deus, não existe impossível para o nosso Deus. Assim como eu também quero deixar uma mensagem para as mães. Eu sei que a juventude é um desafio, principalmente e sobretudo nesses dias que nós estamos vivendo. Mas eu quero lhe encorajar a continuar e perseverar em oração pelo seu filho, por sua filha, que pode estar em um momento distante dos caminhos do Senhor. Mas tenha fé, persevere, jejue, batalhe em oração por seu filho, porque você verá o fruto do seu insistente trabalho. O fruto daquilo que você está gerando e semeando hoje. Eu creio que será colhido futuramente. Amém. Deus abençoe vocês imensamente. Amém. E eu quero aqui encorajá-los realmente a compartilhar esse podcast, sabe? Tem tantas pessoas que precisam ouvir. Tem tantas mães que podem estar desistindo dos seus filhos e às vezes emprestando a boca ao inimigo, dizendo não tem jeito. Ele não tem jeito. Ei, tá aqui o testemunho de alguém que poderia dizer não tem jeito, mas tem sim. O poder de Deus é surpreendente. Então, encoraje mães que hoje choram por seus filhos e encoraje-as a declarar, tem jeito sim. O meu Deus é poderoso para transformar corações, para atrair, para dar sonhos, para exortar. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu poderia pensar, sonhar ou imaginar. Então, até o nosso próximo podcast. Um beijo grande. Fiquem com Deus.